Cana, grandes lucros, estresses maiores ainda. Fala, meu amigo produtor, eu sou o Zé Eduardo. Hoje gostaria de te falar sobre uma cultura bastante lucrativa, que é a cana-de-açúcar, e te preparar para a produção dessa cultura que pode se tornar extremamente estressante com a falta de preparo. Mas antes de começar, gostaria de pedir que deixasse o seu joinha aí embaixo para fortalecer o meu trabalho e fazer com que o YouTube entregue mais meus vídeos. O Brasil é um país muito forte na produção de cana-de-açúcar, chegando a participar de 27% da produção global. A produção de cana brasileira começou lá atrás com o português Martim Afonso de Souza, que não poderia imaginar o tamanho que tal produção se tornaria e a representatividade mundial do que até então era para Portugal uma colônia. Tudo isso aconteceu graças a projetos do governo brasileiro que investiu na produção e no processamento da cana, mais especificamente ainda no estado de São Paulo. O Brasil investiu em um projeto chamado Proálcool, que visava ampliar a produção de fontes de combustível alternativas ao petróleo, o que impulsionou a cultura de cana no país. A cana é uma cultura muito forte do Brasil, mas é mais ainda no estado de São Paulo, que chega a ter mais da metade da produção de cana-de-açúcar no Brasil e 13% da produção mundial da cultura. São Paulo tem uma vantagem enorme contra os americanos. As indústrias deles foram baseadas no milho e aqui entra uma dificuldade da indústria americana. Eles têm que tirar primeiro o açúcar para só então produzir o etanol de milho. Enquanto isso, o estado de São Paulo consegue usar a cana-de-açúcar diretamente para o açúcar ou álcool, escolhendo então o que produzir ou deixar de produzir. O estado de São Paulo domina ainda mais se levarmos em conta que o solo paulista é extremamente rico para a cultura da cana e suas condições climáticas fazem com que nós possamos ter alta produtividade da gramínea. São Paulo, com seus solos ricos, também investiu na sua produção de cana e fez com que se tornasse uma grande potência mundial, mostrando toda a força do Brasil na agricultura mundial. Perceba que citei um termo acima que talvez seja desconhecido e aproveito que aqui para te ensinar uma curiosidade. Você sabia que a cana-de-açúcar não é fruto, legume e nem raiz? Ela pertence a um grupo chamado de gramínea ou gramínea, ao lado do arroz e do trigo, por exemplo. As gramíneas constituem uma família muito extensa de ervas anuais, como as gramas. Possui folhas semelhantes a lâminas e, em sua maioria, possui caule oco e raízes ramificadas. A cana é considerada uma gramínea por sua semelhança com a classificação. Produtor, agora que já te falei sobre a cultura da cana e a sua força, quero te mostrar como isso tudo vai parar no seu bolso e te ajudar a se preparar para esse mercado que é muito lucrativo. A cana necessita de uma estrutura mais complexa de logística. Para cada colheitadeira são esperados 2 tratores com transbordos acoplados e um caminhão. Enquanto a colheitadeira está em operação, o trator com transbordo vem ao lado para transportar todo aquele montante colhido. Enquanto um trator vai até o caminhão para levar a cultura colhida, o outro trator vai para ser carregado com a cana e manter a produção rodando até abastecer o caminhão, para que ela seja levada até a usina. Tudo isso acontece pois tempo parado pode fazer com que você perca tempo de produção, e tempo perdido é sinônimo de prejuízo para qualquer produtor. Mas você deve estar se perguntando de onde vem o estresse nisso tudo. Então, além da estrutura robusta e complexa que se deve ter, você ainda tem trabalhos em até 3 turnos para maximizar a produtividade, o que traz muito estresse. Entretanto, ainda tem algo mais chato que isso, é a quebra do maquinário, que independentemente de qual seja, vai prejudicar toda a sua produção até que o mecânico seja acionado. Toda essa atividade pode ser altamente estressante, principalmente se levar em conta os 3 turnos de trabalho. Imagina se uma máquina quebra logo de noite. Aí imagina agora que você
não tem um trator reservado pelo seu custo altíssimo, que você não tem um mecânico sempre à sua disposição e que você muitas vezes não tem peças para reposição. O estresse e o prejuízo pode ser enorme se o produtor não estiver ciente e preparado para o pior. Imagine agora que só um trator quebra. Você fica com apenas 50% da produtividade que teria com dois. E o estresse chega até o caminhoneiro, que terá o dobro da espera para abastecer o caminhão e efetuar o transporte da mercadoria. Há uma organização bem grande e que gera bastante dor de cabeça por trás da cana. Não bastasse toda a questão das máquinas, ainda temos o quadro de funcionários necessário para operar com sucesso na hora da colheita. Ao trabalhar em uma escala de horários maior, há a necessidade de ter pessoas que revezam em suas funções, do tratorista ao caminhoneiro. Alinhando isso à quebra das máquinas, imagina o prejuízo que um trator sozinho pode causar. Para pequenos produtores, a quebra de uma colheitadeira pode fazer com que toda a produção fique travada e toda a cadeia produtiva fique travada também. Imagine só bancar 4, 6 ou 8 colaboradores que com toda a colheita travada. Na melhor das hipóteses, um trator quebrado ainda deixa metade disso funcionando, o que já é bem ruim e ainda assim mantém a cadeia travada. Se um caminhão demora um bom tempo para encher com a metade dos tratores, o tempo dobra. Fora o gasto de combustível com a colhedora ligada esperando o trator voltar para carregar de novo. Sabemos que a dor de cabeça aqui é muito grande. Normalmente o produtor não tem um trator reserva, ainda mais se for um pequeno produtor. 3 tratores significam gastos altíssimos e um risco enorme, falando de financiamento. Qual a solução para isso? Ter sempre um mecânico à disposição para ir atendê-lo em sua propriedade e buscar ter peças para reposição, que vão com certeza facilitar na hora de fazer a manutenção do trator. Fora isso, por se tratar de trabalho humano, sempre vamos estar limitados ao nosso cansaço e por isso precisamos ter mais colaboradores para garantir condições melhores de trabalho. Como se prevenir dos danos ao maquinário? Eu te sugiro que esteja sempre fazendo o uso adequado das máquinas, realizando a manutenção preventiva e que vigie sempre se há alguma peça prestes a quebrar. Muitos produtores veem que a máquina não está funcionando como deveria, mesmo assim seguem batendo até o ponto em que ela quebra. Qual o prejuízo disso? Você está sempre a um passo de não só quebrar uma peça, mas de causar danos permanentes ao seu trator por ter forçado ele a trabalhar quando não deveria. É de extrema importância que você verifique sempre o trator antes de iniciar o trabalho. Sempre que o trator estiver em mau funcionamento, significa que ele está sendo prejudicado por estar trabalhando forçado, o que faz com que mais peças se danifiquem e o seu prejuízo seja muito maior na hora de realizar a manutenção corretiva. Mas, na hora que apertou, como achar um mecânico para consertar o seu trator? Para isso, desenvolvemos o aplicativo do Zé do Agro, que tem como objetivo ligar produtor ao lojista e ao mecânico, facilitando essa comunicação entre o produtor e os seus serviços que ele precisa. Lá você vai encontrar mecânicos para fazer cotações de serviços, lojistas para cotar peças e tudo mais. Na convivência com produtores, sempre vimos uma brecha do que diz respeito à manutenção dos tratores, o que deixava espaços para que o produtor tomasse cada vez mais prejuízos e acabasse muitas vezes caindo até mesmo em desânimo com a produção. Como sabemos, o agro não pode parar. E por isso desenvolvemos o aplicativo do Zé do Agro. Agora que você está mais familiarizado com o que te apresentei, o que acha de deixar o joinha para que o YouTube entregue esse vídeo para mais produtores? Compartilhe com os outros amigos produtores e os ajude a conhecer mais sobre o mercado de cana, para eles evitarem dor de cabeça com esse mercado que pode ser muito produtivo, mas que é extremamente desgastante com a falta de informação adequada.